Olá, sou Simônica, intercessora. Vamos refletir sobre o 5º capítulo do livro Vislumbres da Graça, o poder divino e as promessas preciosas para a alimentação às 2 da manhã, Glória Furman. Ela disse: eu não acho que consigo aguentar muito mais disso. Retornando para sua casa com o seu filho, novo filho, Judson, e encontra as suas princesas, suas 2 filhas. Encontrou também momentos difíceis, ciúmes, brigas, atenção, e tudo foi ficando difícil. Uma nova adaptação familiar. Lutas, o que fazer? Estava cansada com as dificuldades do cotidiano. Chorou bastante e clamou ao Senhor: Deus, me ajude. Pensamentos de mais uma manhã agitada e um dia movimentado. Sem pausa me atingiram e chorei lágrimas amargas. Não dormindo bem à noite, que bebê não dorme pouco. E quando chega o dia, muita coisa para fazer. Então, começam as dificuldades. E ela pergunta: onde está Deus? Como Deus poderia fazer isso comigo? Como Ele espera que eu enfrente esse dia? E foi onde ela tomou uma decisão. Vou organizar as minhas circunstâncias para aliviar um pouco a pressão. Então ela tinha que resolver aquilo que ela não estava suportando, as lutas, as dificuldades deste cotidiano. E você? Passa por isso também? Porque eu vivo momentos, às vezes, difíceis. Então, como resolver? Talvez, então, quando minha casa estivesse melhor em ordem, eu poderia vir a me sentir mais perto de Deus mais uma vez. Então, se eu deixar minha casa toda arrumada, toda organizada, vou sentir mais perto de Deus. Será que era isso mesmo? Será que era a paz que ela estava precisando? Mas o que ela percebeu dentro do seu coração, o Espírito Santo disse que não era aquilo que ela estava precisando para ter paz. Circunstâncias não preenchem o vazio da alma de ninguém. Então, não são as circunstâncias que vai preencher o vazio da minha alma e da sua alma. Você não pode organizar seu caminho para a comunhão com Deus. Não é o caminho que vai trazer a paz e esse conforto, para a sua alma. E a história da autora parece com a nossa? É possível que você se sinta sufocada pela sua vida? Ansiar por uma conexão com Deus, mas sentir presa ao cotidiano é a história da vida dela, que ela se refere ao livro também. Então, é isso que ela está compartilhando neste capítulo. Há esperança para mudar. Então, há esperança para mudar a sua vida, o seu cotidiano, o meu, como mudou dela e como ela está deixando estas maravilhas para nós. Seja qual for o isso que você sente em desespero, que não poder mais fazer, não se trata por fim de suas circunstâncias. É sobre a paz com Deus. Então, é a paz com Deus que vai mudar, o que você sente, que vai trazer alívio para a sua alma e para a minha alma. E Deus provê um modo para você, um modo para você obter esta paz que domina toda e qualquer circunstância, independentemente de quão difíceis elas sejam. Não tem difícil para Deus, Para nós, sim. Para Deus não tem difícil. Por isso, devemos confiar nele, e buscar esta paz. Qual paz? Qual o caminho para eu encontrar esta paz? Porque tentamos lidar com os problemas de 2 maneiras. A autora fala de 2 maneiras que nós tentamos chegar mais perto, ter paz. A primeira é lidar com a falta de paz
e alegria é simplesmente esquecê-las. Outras pessoas, mulheres, estão lutando com a mesma falta de paz. A gente ouve muito isso, né? Imagina, muitos vivem a mesma coisa, isto passa, né? É passageiro, logo você estará bem. Então, isto é o que vivemos. É apenas uma fase. Eu não preciso ficar frustrada, vai passar, né? E eu vou encontrar a verdadeira paz. E a segunda é trabalhar mais. Ah, eu preciso trabalhar mais. E também ela falou sobre a vida cristã, que é possível que tente aliviar a dor com uma receita bíblica. O que faz a diferença entre tal atitude é engajar-se em disciplinas espirituais para ficar perto de Deus. É a graça. A graça é que nos leva mais perto de Deus. Não as coisas que tem que ficar acrescentando mais e mais na minha vida, que vai trazer a verdadeira paz. A hipocrisia vem de dentro de nós, de querer fazer tantas coisas, nos levando a adorar nós mesmos. Eu fiz, eu consigo fazer isso, tudo eu. A graça vem de Deus e nos leva a adorá-lo. Graça é um favor que eu não mereço, né? E Deus nos dá de graça. Isso é a graça. Então, essa graça vai levar a adorar ao Senhor. Quero compartilhar com vocês Gálatas 5, do 5 ao 6, que fala um pouquinho sobre isto. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circunstância, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ele é a nossa justiça, sua morte nos traz paz com Deus, e sua ressurreição nos garante vida. Quando você não consegue enxergar um modo de continuar, ou nota que se tornou obcecada ou oprimida por sua circunstância, agarre a Jesus, né? Ela deixa esta frase: agarre a Jesus. Só Ele pode trazer esta paz e aliviar a sua alma. Através da graça que acabamos de ver em Gálatas, de Deus, uma dinâmica completamente diferente opera quando olhamos para Jesus em busca de força e esperança. Esta é a fé que atua pelo amor. Então, só pela graça de Deus, só Deus pode trazer a verdadeira paz. Em 1 Coríntios 15, 58 também fala um pouquinho sobre isso, sobre essa verdade tão linda da graça de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então vale a pena, né? Colocar na nossa vida à disposição deste Deus. E esta é a verdadeira paz, realmente estar conectado com esse Deus maravilhoso, que nos dá a verdadeira paz. A autora também fala um pouquinho sobre Êxodo 17, 8, 13. Seria interessante você estar lendo na sua Bíblia, né, esse Êxodo 17, 8, 13, que fala sobre a batalha, né, de Moisés, que fala sobre as mãos erguidas e as mãos baixas. Então, quando Moisés estava com a mão erguida, ele tinha vitória. Quando ele abaixava as mãos, né, ele teve a derrota. Então, Israel venceu muitas batalhas, né, contra os amalequitas. E nós devemos sempre estar segurando na mão de quem pode nos ajudar, né? E assim como Moisés, nós também cansamos,
Deus provê braços fortes, né, para nos socorrer nos momentos que necessitamos. Então, nós podemos cansarmos. Então, precisamos o quê? Um dos outros. Não podemos caminhar sozinhos. Precisamos dos irmãos, de pessoas maduras, pessoas que possam caminhar nos mostrando o caminho correto, a direção correta. Nós precisamos um dos outros quando estamos cansados. Jesus Cristo, ele estendeu o braço sobre a cruz para a nossa salvação. Jesus ficou naquela cruz até beber a última gota do cálice da ira de Deus contra o nosso pecado. Então, Jesus é um exemplo de um braço forte, né? E nós precisamos agarrar, né? Ficar pertinho desse Deus que tem um braço forte. Precisamos um dos outros, dos irmãos, de pessoas para estar nos levando até a esse Deus que morreu na cruz para nos salvar. Jesus, ele foi vitorioso sobre o pecado, como está em Hebreus 12, do 12 ao 14. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam que o manco não se desvie antes que seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, queridas, fique firme, agarre esse Deus, esteja sempre perto da cruz. Existe algo que Deus chamou você a fazer? O que Deus chamou você a fazer? Ele pode lhe prover com o que você precisar, com o intuito de levar mãos caídas para realizar seu chamado. Então, Deus, né? Ele te chama e ele vai te fortalecer. Eu não consigo, eu não sou pecadora, eu não consigo fazer nada. Lógico que consegue, mas somente com Deus. Nós somos fracos, mas com Deus nós somos fortes. Só Deus pode fazer uma pessoa forte. É a graça dele. Então, se Deus te chamou para fazer algo, não diga não. Se prepare e ele vai prover aquilo que ele fala em sua palavra, né? Diz em sua palavra, que ele te sustenta enquanto você caminha. Lutar pela paz e santidade. Pela graça de Deus. Faça o que você precisa fazer para ler a palavra de Deus. É importante você ler a palavra de Deus, estudar, orar. É importante estar na casa de Deus, clamando. Então, não fique longe dos caminhos. A autora também fala que nós devemos retirar as ervas daninhas, né, da nossa vida. E devemos estar perto de quê? De amigos, pessoas que amam a Deus, como eu já disse. Falei há pouco tempo, né, sobre a importância de ter braços fortes perto da gente. Cerque-se de amigos que irão encorajá-la a olhar para Cristo, que lhe dará a vitória nas batalhas sobre o pecado dentro de você. Então precisamos de amigas sábias, pessoas que amam a Deus, que conhecem a palavra do Senhor. Não é qualquer pessoa que você tem que ir pedir conselho e vai seguir, mas aquela sim que realmente obedece o que a palavra de Jesus Cristo instrui. Isso é importante. Então a graça de Deus nos resgata, né? Então, mas nós devemos o quê? Buscar, aprender. Como? Lendo a Bíblia. Né? Lá tem toda a verdade. Em Romanos 5, do 1 ao 5, também fala um pouco sobre essa importância, né? De estarmos sempre buscando a Deus. Vou compartilhar com vocês. Romanos 5, do 1 ao 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça, na qual agora estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que maravilha, né? Quando recebemos a Cristo, Ele nos dá o seu Espírito Santo. Então vale a pena, né, entregar realmente a vida a esse Deus maravilhoso que nos traz a verdadeira paz. Por causa da morte sacrificial de Cristo na cruz, somos justificados e hoje temos paz com Deus. O Evangelho torna as provas que vivencio em boas novas, porque o Espírito Santo que habita em mim as usa para produzir seus frutos de perseverança fiel, caráter divino e esperança corajosa. Por causa da morte sacrificial de Cristo na cruz, somos justificadas e hoje temos paz com Deus. Então é a morte de Cristo que faz com que temos paz com Deus, né? E temos a salvação. É por meio de Jesus Cristo. A autora, ela compartilha também neste capítulo um momento muito difícil que ela viveu. Foi uma provação no casamento, né? Mais difícil que ela teve, ela compartilha. Que ela enfrentou um momento difícil no casamento, foi choque cultural, aprendizagem de língua. Então foram muitos momentos, assim, vivências, né? No seu chamado, sua missão, que fez com que ela sentisse assim, desesperada. Ela falou, estou sendo destruída, né? E sentiram os dois sem esperança. Então, foi momentos mesmo difíceis, tribulações mesmo. E ela compartilha essa experiência e quando um amigo, né, apresenta um livro para ela, que chama Prosa de Milton Vincente. Eu gostaria de ler para vocês o que fez a alma dela voltar a Deus e compreender o que Deus queria com aquele sofrimento, com aquela tribulação. E Deus também faz a mesma coisa conosco. Será que aquele momento que você está vivenciando, momento difícil, que Deus quer falar com você através deste sofrimento, desta tribulação? Devemos estar com nossos ouvidos bem atentos àquilo que Deus tem para falar. Então, o livro de Vincente. O Evangelho é a única grande circunstância permanente em que vivemos e nos movemos. E todas as dificuldades em minha vida são permitidas por Deus só porque elas servem aos propósitos do seu Evangelho em mim. Quando vejo as minhas circunstâncias sobre essa luz, percebo que o Evangelho não é apenas um pedaço de boa nova que se encaixa em minha vida, em algum lugar entre todas as coisas ruins. Não é isto. Eu percebo, ao contrário, que o Evangelho faz genuinamente boa nova a partir de todos os outros aspectos da minha vida, incluindo as minhas provações mais severas. A boa notícia acerca das minhas provações é que Deus as está forçando a se curvarem ante os propósitos de seu Evangelho, fazendo bem em mim e melhorando o meu caráter, me tornando mais parecido com Cristo. Então, Deus, Ele permite, né, que vivenciamos este momento para melhorar o nosso caráter. Também
Então devemos valorizar Jesus. Então nos muda através dessa valorização ao nosso Senhor Jesus Cristo. A minha dívida foi paga e o meu pecado é perdoado porque Jesus pagou por tudo. Jesus, ele pagou na cruz, né? Eu não preciso fazer boas obras para ser salvo, porque Jesus já morreu na cruz, ele pagou o preço. Então, eu faço boas obras porque sou salvo. Jesus salva, ele nos dá salvação para fazermos boas obras. E ele é o nosso tesouro supremo, ela diz em seu livro. Assim a fé funciona. Viver na realidade deste evangelho me motiva a perseverar como Jesus fez, com alegria resoluta. Então, só em Cristo, né, devemos confiar e entregar. Vamos ler Romanos 5,10, que fala um pouquinho também, né, fala as maravilhas que o Senhor tem, né? Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, antes de aceitarmos, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, Jesus ele nos deu a vida, morrendo na cruz para dar-nos a vida. Então, vale a pena crer, vale a pena entregar, né, a nossa vida diante do Senhor. Eu falo, os momentos difíceis vêm para nos provar, né, o quanto nós amamos mesmo a Cristo, se a gente vai permanecer diante daquilo que professamos, né? Se cremos em Cristo, temos que perseverar, continuar crendo, apesar dos momentos difíceis. Eu passei momentos difíceis neste mês, né? Desculpa. É onde meu filho ficou doente, né? E correndo atrás de medicação não encontrava, mas Deus foi permitindo tudo isso para que eu visse a sua glória, né? E deu tudo certo. E mais o roubo, né? Fui assaltada, levaram o meu celular. E no momento fiquei muito triste, né? Estava indo muito difícil, foi um mês atribulado, mas eu tive paz, porque aquele que morreu na cruz para me salvar, ele cuidou do meu coração e tem cuidado. Então, essa paz que eu sinto e que eu senti nestes momentos de tribulação, foi saber que eu não estou sozinha, né? E que ele está comigo e que eu não preciso depositar toda a minha confiança nas coisas terrenas, mas que eu tenho que confiar nele, que ele está cuidando. E ele não desampara aquele que crê. Então devemos crer neste Deus, esse Deus tremendo, maravilhoso, que tem poder para transformar tudo. Então vale a pena. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue. Ele tem o melhor para ti. E é a melhor escolha. Isso foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida há 20 anos atrás, né? 20, 25 anos atrás, foi quando eu entreguei minha vida a Cristo. Então, não me arrependo e queria ter conhecido antes, né? Mas o importante é que eu encontrei este meu Deus e Ele me encontrou. Então, confie, e se você está passando por algum momento difícil, peça a Ele, peça ajuda. Ele não deixa de responder um clamor verdadeiro. Então, confie. Eu desejo tudo de bom e que Jesus Cristo esteja tocando ao seu coração e falando ao seu coração através desta mensagem. Um grande abraço.